Meu enteado me chamou de mãe na frente da mãe biológica dele. 2 anos antes, eu havia me casado com Michael, um pai divorciado com a criança mais doce que eu já tinha conhecido, Jacob. Ele tinha 10 anos quando entrei na vida deles. Quieto, mas curioso, com os olhos escuros do Michael e um sorriso que derretia corações. Eu estava solteira há anos, focada na minha carreira de marketing. Nunca tinha pensado em ter filhos, até me apaixonar pelos dois. A ex-mulher do Michael, Laura, morava a 3 horas de distância. Ela via Jacob apenas em finais de semana alternados, questões de guarda padrão. O divórcio deles tinha sido complicado. Laura sentia que Michael priorizava o trabalho em vez da família, enquanto ele se sentia sufocado pela necessidade dela de controlar cada decisão da casa. Ambos se esforçavam para manter a civilidade pelo bem do Jacob. Laura era enfermeira de emergência dedicada a salvar vidas, mas muitas vezes tinha turnos que coincidiam com seus finais de semana de guarda. Ela cresceu alternando entre pais divorciados, nunca se sentindo realmente em casa em nenhum lugar. A própria madrasta tinha sido fria e distante, tratando-a como um lembrete indesejado do casamento anterior do pai. Entender seu passado ajudava a explicar sua intensidade. Laura jurou que nunca permitiria que outra mulher tratasse seu filho como ela havia sido tratada. Na época, Michael achava que ela estava exagerando. Olhando para trás, percebo que foi o primeiro sinal de alerta. Para ela, qualquer madrasta era automaticamente uma ameaça. O que mais importava para mim era fazer Jacob se sentir seguro e amado. Já tinha ouvido histórias de terror sobre enteados, pessoas que se esforçavam de mais ou de menos. Então decidi deixar nosso relacionamento se desenvolver naturalmente. Nunca o pressionei para me chamar de nada específico. Nunca tentei substituir a mãe dele. Apenas me foquei em ser um adulto confiável que realmente se importava. Mas havia um detalhe pequeno que deveria ter sido meu primeiro aviso. Em cada troca de guarda, Laura fazia comentários sutis sobre roupas, cabelo, mochila, qualquer coisa que sugerisse que eu tinha influenciado a rotina do Jacob. Seu cabelo está diferente, dizia, passando os dedos pelos fios. Eu geralmente levava ele ao meu cabeleireiro, que sabia exatamente como ele gostava. Novos tênis também chamavam atenção. Eu sempre comprava meio número maior porque sabia como os pés dele cresciam rápido. Os comentários não eram maldosos, apenas o suficiente para mostrar que ela sabia coisas sobre o filho que eu ainda estava aprendendo. Ela perguntava sobre tarefas de um jeito que mostrava conhecer melhor as expectativas dos professores do que qualquer outra pessoa. Quando ele mencionava gostar das refeições que eu preparava, ela sentia educadamente, mas lembrava dos jantares especiais que tinham feito só os dois no fim de semana anterior. No começo, ignorei, achando o instinto normal de mãe protetora. Laura tinha sido a principal cuidadora do Jacob antes do divórcio. Fazia sentido notar mudanças na rotina. Pensei que ela estava apenas se ajustando à ideia de dividir responsabilidades com alguém novo. Mas com o tempo os comentários ficaram mais incisivos. Quando Jacob mencionava que eu ajudara no projeto de ciências, Laura lembrava que tinha ajudado em todos os projetos anteriores e conhecia exatamente o que os professores esperavam. Quando ele chegava empolgado com uma receita que havíamos tentado, ela lembrava todos os jantares especiais que faziam como família. Era como marcar território, garantir que Jacob entendesse que eu era temporária, enquanto ela era permanente. Então aconteceu algo que complicou tudo ainda mais. Jacob começou a se abrir comigo sobre coisas que nunca contava para Michael. Dramas da escola com colegas que o excluíam da hora do almoço. Problemas de amizade com o melhor amigo, que agora andava com crianças mais velhas. Dúvida se era inteligente o suficiente para matemática avançada. Eu me tornei seu espaço seguro para conversas sobre crescer. Em parte porque eu era mulher e podia oferecer perspectivas que Michael não conseguia. Em parte porque eu era nova na vida dele, sem aquele histórico complicado que se acumula entre pais e filhos ao longo dos anos. Michael ficava encantado que Jacob se sentisse à vontade para conversar comigo, especialmente sobre assuntos que o deixavam envergonhado. Mas isso criou uma dinâmica interessante. Eu estava me tornando parte do sistema de apoio emocional dele de uma forma que não é comum para madrastas. Quando ele tinha pesadelos, batia na nossa porta pedindo especificamente por mim. Quando ficava nervoso com apresentações, pedia para eu ajudá-lo a praticar, porque eu não o deixava tão nervoso quanto o pai. Durante esse período, ele nunca me chamou de mãe. Normalmente usava meu primeiro nome, ou simplesmente não me chamava quando precisava de atenção. Ainda assim, nosso vínculo se aprofundava de maneiras que pareciam naturais e saudáveis. Comecei a participar dos jogos de futebol e eventos escolares.
torcendo na linha lateral e tirando fotos para enviar ao Michael quando o trabalho o impedia de estar presente. Outros pais presumiam que eu era a mãe do Jacob, conversando sobre nossos filhos e estratégias de educação. Eu corrigi educadamente. Eu era madrasta, mas muitos não viam muita diferença. Enquanto isso, os comentários da Laura começaram a ultrapassar observações casuais. Ela começou a questionar Jacob sobre nossas conversas. O que vocês falaram quando eu não estava por perto? Está me dando conselhos sobre coisas que deveria discutir comigo? Quando Jacob mencionou que eu o ajudara a entender algumas dúvidas sobre crescimento, que ele tinha vergonha de perguntar ao pai, Laura fez uma ligação de 45 minutos para o Michael sobre limites apropriados. Ela argumentava que certas conversas deveriam esperar até que Jacob estivesse com ela, onde poderia fornecer a informação e o contexto corretos. A conversa ficou acalorada. Michael apontou que crianças não marcam suas perguntas conforme a guarda e que Jacob claramente se beneficiava de ter outro adulto de confiança para conversar, mas eu percebia que a crítica o desgastava. Ele começou a parecer estressado durante as trocas, monitorando cuidadosamente as conversas para evitar dramas. Eu tentava me manter fora do conflito. Quando Laura fazia comentários passivo-agressivos sobre minha participação, eu sorria educadamente e redirecionava o assunto para tópicos neutros. Quando ela questionava minhas decisões durante o tempo de guarda do Michael, eu deixava que ele explicasse, mesmo me sentindo mais como uma assistente contratada do que parte da família. O estresse também afetou meu relacionamento com Jacob. Fiquei excessivamente cautelosa com fotos nas redes sociais que o incluíssem. Sabendo que Laura observava tudo, comecei a questionar decisões simples, como deixar ele dormir um pouco mais no fim de semana ou tomar sorvete depois da escola, imaginando como ela interpretaria essas escolhas. Michael percebeu minha crescente cautela e perguntou se eu estava bem. Expliquei que cada interação com Jacob parecia avaliada e julgada, tornando difícil ser natural e espontânea. Ele se frustrava por o comportamento da Laura estar afetando a dinâmica da nossa família, mas também se preocupava em não gerar mais conflito ao confrontá-la diretamente. Talvez eu estivesse exagerando em relação àquilo que parecia uma constante vigilância. Era o que eu dizia a mim mesma quando Laura começou a mandar mensagens para o Michael com perguntas detalhadas sobre a rotina do Jacob sempre que ele estava conosco. Hora de dormir, café da manhã, ajuda com lição de casa, contato com professores, tempo ao ar livre. No começo, Michael respondia minuciosamente, vendo a atenção dela como dedicação à paternidade, mesmo que excessiva. Ele já lidava com a intensa participação de Laura em todos os aspectos da vida de Jacob desde antes do divórcio, aprendendo a fornecer informações sem se sentir na defensiva. Mas as perguntas ficaram mais incisivas e frequentes. Ela queria detalhes específicos sobre regras da casa, abordagens disciplinares e até sobre nosso casamento, coisas que não tinham relação direta com o bem-estar do Jacob. Perguntava se discutíamos na frente dele, se eu recebia amigos em casa quando ele estava, se mantínhamos limites adequados sobre conversas de adultos perto das crianças. Meus amigos diziam que eu estava sendo sensível demais. Raquel, do trabalho, disse que todos os pais divorciados passam por períodos de ajuste com novos parceiros. Minha irmã sugeriu que Laura acabaria relaxando ao perceber que eu não estava prejudicando o relacionamento dela com o filho. Todos diziam que não era grande coisa. Famílias recompostas sempre exigem tempo e adaptação, mas as constantes cobranças começaram a afetar minha confiança e me fazer sentir vigiada dentro da minha própria casa. A situação atingiu um ponto crítico quando Laura começou a ligar diretamente para o Jacob para perguntar em detalhes sobre seu dia, suas refeições, atividades e emoções, justamente enquanto ele deveria estar aproveitando o tempo com a família do pai. Essas ligações duravam de 30 a 45 minutos e deixavam o Jacob se sentindo interrogado, ansioso para dar as respostas certas. Eu o observei andando de um lado para o outro na cozinha com o telefone pressionado ao ouvido, explicando cuidadosamente o que tinha comido no jantar e se havia terminado a lição antes de assistir TV. Quando desligou, parecia exausto, preocupado, como se tivesse acabado de fazer um exame difícil, e não apenas conversado com alguém que o amava. Foi aí que percebi que a necessidade de monitorar e controlar da Laura não me afetava apenas a mim. Ela estava colocando uma pressão enorme sobre Jacob para ser a criança perfeita, que nunca desse motivos à mãe para se preocupar com seu bem-estar em nossa casa. Tudo que eu queria era amar essa criança e ajudá-lo a se sentir seguro em nossa família recomposta. Mas, de alguma forma, tudo se tornava uma dança cuidadosa em torno das inseguranças de outra pessoa.
O primeiro sinal foi pequeno, mas difícil de ignorar. Encontrei Jacob chorando no quarto depois de um fim de semana com a mãe. Ele havia mencionado que eu estava ensinando habilidades básicas de cozinha, ovos mexidos, queijo quente e macarrão simples. Michael e eu achávamos que essas eram habilidades valiosas para a vida. Começamos porque Jacob demonstrou interesse em ajudar na preparação do jantar, e eu gostava de passar esse tempo a sós com ele na cozinha, conversando sobre qualquer coisa que estivesse em sua mente. Mas quando Jacob contou animadamente à mãe que havia preparado seu café da manhã favorito sozinho, Laura reagiu com lágrimas. Ela sempre planejara ensinar essas receitas quando ele fosse mais velho. Agora, esses momentos especiais entre mãe e filho estavam estragados porque eu tinha chegado primeiro. Ela explicou que certas experiências pertencem exclusivamente às mães e seus filhos. Ao aprender essas habilidades comigo, em vez de esperar por ela, Jacob teria tirado algo precioso do relacionamento deles. Jacob ficou devastado por ter, sem querer, magoado a mãe ao desenvolver sua independência. Entre as lágrimas, perguntou se deveria fingir não saber fazer ovos, para que a mãe ainda pudesse ensinar, ou se deveria parar de cozinhar comigo para evitar mais conflitos. Esse menino de 11 anos estava tentando gerenciar emoções de adultos e proteger os sentimentos de todos, limitando o próprio crescimento. Ele se sentia culpado por aproveitar nosso tempo juntos, porque a mãe fazia com que ele sentisse que desenvolver-se estava, de algum jeito, traindo o relacionamento deles. Quando Michael ligou para Laura para discutir o assunto, ela virou a situação contra nós. Se eu realmente me preocupasse com o bem-estar do Jacob, deveria ser mais cuidadosa para não interferir em experiências que pertenciam à mãe biológica. As aulas de culinária eram atividades íntimas reservadas às mães e filhos. A palavra biológica doeu mais do que eu queria admitir. O segundo sinal de alerta tornou a negação ainda mais difícil. Jacob começou a fazer perguntas que revelavam confusão e ansiedade sobre a dinâmica familiar. Ele queria saber se me amar significava amar menos a mãe, como se o afeto fosse finito e tivesse que ser dividido entre adultos competidores. Perguntava se aproveitar o tempo comigo deixava a mãe triste, se deveria se sentir culpado por ansiar por nossas idas ao supermercado ou pelas caminhadas à noite pelo bairro. Perguntava se eu ainda seria sua madrasta se os pais voltassem a ficar juntos, parecendo genuinamente preocupado de que eu pudesse desaparecer se a situação familiar mudasse. Quando eu assegurei de que Michael e eu éramos casados permanentemente, ele pareceu aliviado, mas logo perguntou se isso significava que a mãe sempre ficaria triste por não ter mais a família que costumava ter. Essas não eram perguntas que uma criança deveria fazer. Mostravam que as reações emocionais da Laura estavam gerando uma ansiedade profunda sobre o lugar do Jacob em ambos os lares e sobre seu direito de formar vínculos naturais com adultos que se importam com ele. A pergunta mais dolorosa veio numa manhã tranquila de domingo, enquanto fazíamos panquecas. Do nada, ele perguntou se a mãe ficaria mais feliz se eu não fizesse mais parte da família, e se Michael entenderia se eu me mudasse para facilitar a vida de todos. Essa criança estava considerando sacrificar relações que lhe traziam alegria e estabilidade para administrar as emoções de adultos diante de circunstâncias que estavam completamente fora de seu controle. Michael também começava a se frustrar, mas relutava em gerar mais conflitos que pudessem afetar a guarda. Ele ouvirá histórias de ex-parceiros usando táticas de alienação parental quando se sentem ameaçados e temia piorar a situação se confrontasse a Laura de forma agressiva. Mas algo precisava mudar quando Jacob começou a apresentar sintomas físicos de ansiedade relacionados às trocas de guarda, dores de estômago na manhã em que deveria ir para a casa da mãe. O comportamento retraído de Jacob no dia anterior às trocas de guarda era evidente. Ele claramente ficava ansioso, tentando navegar pelas armadilhas emocionais de interações familiares simples. Eu sugeri que talvez eu devesse me afastar de certas atividades até que Laura se sentisse mais segura. Michael se opôs veementemente. Ele argumentou que recompensar o comportamento irracional dela com concessões só incentivaria a escalada e ensinaria Jacob que o amor era perigoso e precisava ser escondido. Estávamos presos em uma situação impossível. O terceiro sinal de alerta acabou com qualquer debate sobre se o comportamento de Laura era normal. Ela apareceu na escola do Jacob sem avisar, para checar o progresso acadêmico dele durante uma semana em que ele estava conosco. A professora ficou confusa porque Laura não tinha guarda naquele período, e Michael não havia autorizado nenhuma visita escolar.
Quando a escola ligou para confirmar se Laura poderia se encontrar com a professora do Jacob, descobriram que ela vinha ligando regularmente para perguntar sobre comportamento, notas e interações sociais durante os períodos em que ele estava sob nossos cuidados. Ela também perguntava aos professores se Jacob mencionava a mim, o que dizia sobre nossa casa e se seu desempenho escolar mudava nas semanas com o pai versus semanas com ela. A conselheira da escola ligou para Michael, preocupada que Jacob estivesse sendo colocado no meio de conflitos de adultos. Notaram que ele parecia ansioso para falar sobre a vida em casa e relutante em mencionar atividades comigo, mesmo em contextos casuais. Foi aí que percebi, Laura não estava apenas insegura sobre meu relacionamento com Jacob. Ela estava monitorando e questionando ativamente suas interações comigo através de terceiros, tratando nossa casa como um ambiente hostil que precisava de supervisão e controle. Michael ficou furioso com as visitas e ligações não autorizadas. Ligou para seu advogado para discutir uma possível modificação no acordo de guarda, incluindo previsões sobre comunicação escolar e limites para o monitoramento da vida de Jacob em ambos os lares. Mas antes que qualquer ação legal pudesse ser tomada, eu descobri algo que mudou tudo o que eu pensava sobre a situação. Estava organizando o escritório de Michael para surpreendê-lo, arrumando seus papéis, quando encontrei uma pasta caída atrás do arquivo, rotulada como documentos de guarda. Dentro, havia papéis legais que eu nunca tinha visto. Não se tratava apenas do decreto de divórcio que eu conhecia, mas de correspondências entre advogados datadas de antes mesmo de Michael e eu nos conhecermos. Os documentos revelavam que Laura havia tentado conseguir a guarda primária de Jacob durante o divórcio original. Ela argumentava que a rotina de trabalho de Michael e suas viagens frequentes tornavam-no um pai inadequado como responsável principal, e que Jacob se beneficiaria mais vivendo com ela em tempo integral, com Michael tendo direitos de visita padrão. Mas o que me gelou a espinha foi o contra-argumento de Michael. Laura era emocionalmente instável e estava em terapia por comportamentos possessivos e controladores em relação ao filho, afetando o desenvolvimento emocional do menor. Havia uma avaliação psicológica obrigatória nos processos de guarda, que destacava dificuldades de Laura em aceitar que a criança poderia formar vínculos saudáveis com outros cuidadores. O avaliador recomendava que a mãe continuasse em terapia para lidar com ansiedade e questões de controle que poderiam interferir no relacionamento de coparentalidade. Os documentos detalhavam incidentes em que Laura se exaltava de forma desproporcional por atividades normais de criança, Jacob curtindo tempo com babás, formando amizades com colegas cujos pais ela não conhecia, ou mesmo se aproximando da professora da pré-escola. O avaliador apontava que Laura via qualquer relação positiva na vida de Jacob como uma ameaça ao vínculo materno. O mais chocante era uma carta do próprio terapeuta de Laura ao tribunal, afirmando que apesar de ser uma mãe amorosa, ela lidava com medo de abandono desde a infância, que se manifestava em tentativas de controlar e limitar os relacionamentos do filho com outros. Michael nunca me contou nada disso. O documento final na pasta era o mais recente, uma carta do advogado atual de Laura ao advogado de Michael, datada de apenas 3 semanas atrás. Ela detalhava uma nova estratégia para contestar nosso acordo de guarda, mas agora com uma abordagem diferente. Em vez de alegar que Michael era inapto, planejavam argumentar que eu estava promovendo alienação parental ao encorajar Jacob a me ver como uma figura materna substituta. A carta detalhava o plano para reunir evidências sobre minhas supostas violações de limites, incluindo testemunhos de funcionários da escola, documentação de Jacob me chamando de mãe e pareceres de especialistas sobre os impactos psicológicos quando madrastas assumem o papel da mãe biológica. Mas a parte mais devastadora era uma anotação manuscrita, grampeada no verso da carta, aparentemente escrita por Laura para seu advogado. Lisa não fazia ideia de que Jacob começou a me chamar de mãe porque eu sugeri isso a ele. Foi durante uma de nossas ligações, eu esperava que ela fosse estúpida, o suficiente para incentivar em vez de corrigir. Agora tínhamos provas de que ela estava tentando me substituir. Eu me sentei no escritório do Michael, encarando a anotação, tentando processar o que estava lendo. Laura havia manipulado o próprio filho para me chamar de mãe como parte de uma estratégia legal, para provar que eu estava ultrapassando limites. Cada vez que Jacob me chamava de mãe, e eu respondia naturalmente, estava, sem saber, participando da armadilha dela. Os momentos inocentes que eu tanto valorizava, quando ele corria até mim após um pesadelo, me chamando de mãe. Quando me apresentava aos amigos como minha mãe Lisa. Quando escrevia um cartão de Dia das Mães me chamando de melhor mãe.
Tudo havia sido orquestrado pela mãe biológica dele como evidência contra mim. Ela estava disposta a confundir e manipular as emoções do próprio filho para montar um caso legal. Minhas mãos tremiam enquanto fotografava cada documento da pasta. Precisava que Michael me explicasse por que havia escondido isso de mim, mas também precisava de provas, caso Laura tentasse destruir os papéis. Quando Michael chegou em casa naquela noite, eu estava sentada à mesa da cozinha com impressões de tudo o que tinha encontrado. Precisamos conversar, disse, deslizando os documentos para ele. O rosto dele ficou pálido ao reconhecer o que eu descobrira. Lisa, eu posso explicar. Você sabia que ela estava manipulando Jacob para me chamar de mãe. Sabia que estava construindo um caso legal contra mim e não achou que eu merecia saber. Michael se afundou na cadeira à minha frente, parecendo mais velho do que eu jamais tinha visto. Eu estava tentando te proteger, disse baixinho. Se você soubesse o que ela estava fazendo, teria mudado a forma como agia com Jacob. Eu poderia ter começado a corrigi-lo ou me afastado dele, exatamente o que ela queria. Então você deixou eu acreditar que estava construindo uma relação genuína com meu enteado, quando na verdade eu estava participando de uma armadilha. Seu relacionamento com Jacob é genuíno, disse Michael firme. O que Laura sugeriu pode ter plantado a palavra, mas os sentimentos dele por você são reais. Crianças não fingem o tipo de apego que ele tem. Mas como eu posso confiar nisso? Como confiar em qualquer coisa agora? Perguntei, angustiada. Michael estendeu a mão sobre a mesa e segurou as minhas. Porque eu observei vocês dois juntos por 2 anos. Vi como ele se ilumina quando você entra no quarto. Como ele procura você quando está chateado. Como fala sobre você para os amigos. Laura pode ter sugerido a palavra mãe, mas não criou o amor que ele sente por você. Eu puxei minhas mãos. Por que você não me contou sobre a avaliação de guarda? Sobre o histórico dela de tentar controlar os relacionamentos dele? Porque eu esperava que fosse diferente com você. O terapeuta dela dizia que ela estava progredindo, e achei que vendo Jacob feliz em nossa casa, ela aceitaria que ele podia amar mais pessoas sem amar menos a mãe. Mas em vez disso, ela escalou para sabotar ativamente nosso relacionamento. Sim, e eu deveria ter te avisado sobre o que estávamos lidando. Sinto muito. Olhei para os documentos espalhados sobre a mesa. Tem mais, Michael. De acordo com esta carta, ela está planejando um novo desafio de guarda. Quer alegar que eu estou alienando Jacob dela. O maxilar de Michael se apertou enquanto lia a carta do advogado. Isso é insano. Qualquer um que passe 5 minutos com Jacob vê que incentivamos o relacionamento dele com a mãe. Mas não temos como provar isso. Só tínhamos prova de que o filho dela me chamava de mãe, o que aparentemente era exatamente o que ela queria. As implicações eram assustadoras. Cada momento natural entre Jacob e eu havia sido transformado em arma. Cada vez que eu respondia positivamente ao chamamento dele, estava dando munição para o argumento de Laura de que eu tentava substituí-la. E agora, o que fazemos? Perguntei. Michael ficou em silêncio por um longo tempo estudando os documentos. Contratamos nosso próprio advogado. Documentamos tudo, a manipulação dela, as visitas não autorizadas à escola, as tentativas de controlar os relacionamentos do Jacob. E rezamos para que o juiz consiga enxergar os jogos dela. E o Jacob? Como contamos a ele que a mãe estava usando-o como peão em uma estratégia legal? Perguntei. Não contamos, respondeu Michael imediatamente. Ele tem 11 anos. Não precisa saber que a mãe o manipulou. Isso destruiria a confiança dele em todos nós. Entendi o raciocínio dele, mas manter esse segredo parecia outra forma de manipulação. Como ter uma relação honesta com Jacob enquanto escondíamos algo tão significativo sobre o comportamento da mãe dele? Então apenas fingimos que nada disso aconteceu. Protegemos Jacob de problemas de adultos que não são responsabilidade dele, disse Michael. Mas também nos preparamos para defender nossa família contra alguém disposto a usar o próprio filho como arma. As semanas seguintes foram um pesadelo de consultas legais e planejamento estratégico. Nossa advogada, Patrícia, especialista em casos de guarda de alto conflito, analisou o histórico de Laura e balançou a cabeça séria. Isso é alienação parental, disse, mas não da forma como ela está alegando. Ela é quem manipula as emoções e os relacionamentos da criança para seus próprios interesses. Patrícia explicou que a estratégia de Laura era relativamente comum entre pais com problemas de controle. Incentivando Jacob a usar linguagem materna comigo e depois alegando que eu ultrapassava limites, ela podia se pintar como vítima, tentando proteger o filho de uma madrasta excessivamente presente. O problema é que provar manipulação é mais difícil do que provar o comportamento que ela reclama.
Passamos horas preparando nossa defesa, documentando cada interação positiva entre Jacob e sua mãe, cada forma que incentivamos o relacionamento deles, cada tentativa de incluí-la em eventos escolares e atividades. Mas eu lutava para agir naturalmente com Jacob, sabendo que sabia sobre a manipulação de Laura. Cada vez que ele me chamava de mãe, eu me perguntava se era afeto genuíno ou comportamento programado. Cada momento doce parecia contaminado pelo conhecimento de que sua mãe havia orquestrado tudo com fins estratégicos. Michael percebeu meu afastamento crescente e me confrontou. Você está se afastando dele, disse numa noite, depois que Jacob foi para a cama. Ele está começando a perceber, e isso confunde. Eu não sei mais o que é real, admiti. Como responder naturalmente quando me chama de mãe, sabendo que foi instruído pela mãe a fazer isso? Mesmo que ela tenha plantado a ideia, os sentimentos dele são genuínos. Olhe como ele age com você, Lisa. Olhe como ele te procura quando está assustado ou chateado. Não dá para fingir esse tipo de apego emocional. Queria acreditar no Michael, mas a dúvida corroía minha confiança e tudo o que eu achava saber sobre meu relacionamento com Jacob. As coisas chegaram ao limite no fim de semana seguinte, durante uma visita com a mãe. Jacob voltou para casa no domingo à noite, com o olhar preocupado e confuso. A mamãe quer que eu pare de te chamar de mãe, disse diretamente a mim, usando o título que agora me fazia estremecer internamente. Ela disse que isso machuca os sentimentos dela e faz pensar que eu não a amo mais. Michael e eu trocamos olhares. Era exatamente o que temíamos. Laura agora tentava desfazer o comportamento que ela própria havia incentivado, colocando Jacob em uma situação impossível. O que você disse para ela? Perguntei gentilmente. Eu disse que a amo e que também amo você, e que me chamar de mãe não significa que ela não seja minha mãe de verdade. Mas ela começou a chorar e disse que se eu realmente a amasse, entenderia por que isso a deixa triste. Meu coração se partiu por essa criança, obrigada a administrar emoções de adultos e passar por testes de lealdade que até adultos teriam dificuldade de enfrentar. O que te faria sentir mais confortável? Perguntei a ele. Jacob pensou por um momento. Eu quero continuar te chamando de mãe, porque é assim que eu penso em você. Mas não quero mais fazê-la chorar. Michael se abaixou até a altura dos olhos de Jacob. Amigo, os adultos da sua vida são responsáveis por lidar com os próprios sentimentos. Você não precisa mudar a forma como fala com quem ama só para fazer outra pessoa se sentir melhor. E se ela ficar tão triste que não quiser mais ser minha mãe? Aquele medo na voz dele partiu meu coração. A manipulação de Laura havia criado um mundo onde essa criança acreditava que seu afeto natural era perigoso para os adultos ao redor. Eu tomei uma decisão naquele momento, que vinha adiando há semanas. Jacob disse, sentando ao lado dele, preciso que você saiba que não importa como você me chame, mãe, Lisa, ou qualquer outro nome. Isso não muda o quanto eu te amo e o quanto você é importante para mim. E sua mãe sempre será sua mãe, não importa o que os outros digam ou façam. De verdade, de verdade. Continuei. Às vezes adultos têm sentimentos complicados sobre dividir pessoas que amam, mas isso é problema nosso, não seu. Jacob parecia aliviado com essa certeza, mas eu podia ver que ainda carregava o peso de tentar agradar a todos. Naquela noite, depois que Jacob adormeceu, Michael e eu tivemos uma longa conversa sobre como lidar com a situação dali para frente. Precisamos contar a ele, disse eu finalmente. Não tudo, mas algo. Ele está carregando muita culpa e ansiedade por seus sentimentos naturais e merece entender que não é responsável por resolver problemas de adulto. Michael hesitou, mas acabou concordando que Jacob precisava de uma explicação apropriada para a idade sobre por que os adultos da vida dele reagiam de forma tão intensa a dinâmicas familiares normais. No dia seguinte, conversamos com Jacob, e foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Explicamos de forma simples que às vezes, quando as famílias mudam, os adultos precisam de tempo para se ajustar a novos relacionamentos. Dissemos que sua mãe se preocupava em garantir que ele soubesse que sempre seria seu filho. E que essa preocupação a deixava triste quando ouvia chamar outras pessoas de mãe também. Asseguramos que ter várias pessoas que se importam com ele na vida era algo bom, e que ele nunca precisaria esconder seus sentimentos ou mudar a forma como expressava amor para proteger emoções de adultos. O mais importante, explicamos que independentemente de arranjos de guarda ou questões legais, nada mudaria o fato de que Michael e eu estávamos comprometidos em fazer parte da vida dele pelo tempo que ele quisesse. Jacob ouviu atentamente e fez algumas perguntas, mas parecia aliviado por finalmente ter uma explicação para a tensão que vinha percebendo. Então, não é minha culpa que mamãe fique triste quando eu chamo a Lisa de mãe? Perguntou.
De jeito nenhum, disse Michael firme. Adultos são responsáveis pelos próprios sentimentos, e você não precisa escolher entre me amar e amá-la. Você nunca terá que escolher, prometi. O amor não é como uma pizza com fatias limitadas. Você pode amar quantas pessoas quiser sem que o amor acabe. Pela primeira vez em semanas, Jacob sorriu de verdade e relaxado. Mas nosso alívio foi curto, porque a estratégia legal de Laura estava apenas começando. Foi aí que o efeito rebote começou. Mesmo tentando apenas proteger Jacob do drama adulto, Laura descobriu que Michael havia conversado com seu advogado e ligou imediatamente para nos acusar de tentar limitar o acesso dela ao filho. Ela ameaçou pedir modificação da guarda, alegando que eu estava alienando Jacob da mãe e que Michael permitia isso por não estabelecer limites adequados. As acusações eram devastadoras porque invertiam a realidade. Quem estava criando alienação era Laura, fazendo Jacob se sentir culpado por se importar comigo. Mas ela apresentou a minha presença como problema, em vez de sua própria reação a ela. Laura começou a contatar outras pessoas na vida de Jacob, professores, técnicos, amigos, pais, expressando preocupações sobre o bem-estar dele. Enquanto estava com a família do pai, não fazia acusações diretas, apenas perguntas sugestivas sobre mudanças no comportamento que pudessem indicar problemas em casa. Pessoas em quem confiávamos acabaram tomando o lado dela, sem entender a situação completa. O técnico de futebol do Jacob comentou com Michael que Laura parecia muito preocupada com o que acontecia em nossa casa, sugerindo que talvez todos precisássemos nos comunicar melhor. Minha própria mãe começou a fazer perguntas cuidadosas sobre se eu estava assumindo um papel parental rápido demais. Ela ouvirá de alguém da família extensa de Laura que havia preocupações com limites e queria ter certeza de que eu não colocava Jacob em uma situação desconfortável. Até os pais de Michael começaram a dar sugestões sutis sobre ser sensível às complexidades de famílias mistas e respeitar os sentimentos dos pais biológicos. Jacob conseguia sentir a tensão, mesmo quando os adultos tentavam escondê-la. Ele começou a andar em ovos ao meu redor, claramente com medo de que demonstrar afeto causasse mais problemas com a mãe. Eu me sentia como se estivesse sendo apagada da vida dele para acalmar a insegurança de outra pessoa. O incômodo se tornou caro quando Laura contratou um advogado de família e entrou com pedido de modificação da guarda, alegando que os interesses de Jacob não estavam sendo atendidos em um ambiente onde limites parentais inadequados eram mantidos. Ela não queria reduzir o tempo de guarda do Michael, apenas limitar meu envolvimento nas decisões parentais e garantir que toda a comunicação escolar passasse por ela como mãe principal. Ela exigia aconselhamento familiar judicial para lidar com o que seu advogado chamava de confusão de papéis parentais e conflitos de lealdade, supostamente prejudicando o desenvolvimento emocional de Jacob. Agora, não eram apenas sentimentos feridos ou dinâmicas desconfortáveis. Eram taxas legais, audiências judiciais e a possibilidade de nossa estrutura familiar ser legalmente restringida por causa da incapacidade de uma pessoa aceitar que seu filho poderia amar mais de uma figura materna. O processo de avaliação da guarda foi exaustivo. Um psicólogo designado pelo tribunal entrevistou cada adulto separadamente, observou as interações entre Jacob e ambos os pais, revisou registros escolares e comunicações, e precisou decidir se minha presença era benéfica ou prejudicial. Eu me sentava em um escritório frio explicando para um estranho por que amava meu enteado, como tentava apoiar seu relacionamento com a mãe e se compreendia a diferença entre ser madrasta e tentar substituir a mãe biológica. Enquanto isso, Jacob era questionado sobre lealdade e preferências que nenhuma criança deveria enfrentar. Ele amava mais a mãe ou a mim? Gostaria que eu não fizesse parte da vida dele? Sentia-se pressionado a escolher entre adultos que se importavam com ele? A avaliação concluiu que não havia evidências de que eu fosse prejudicial ao bem-estar de Jacob. Na verdade, o psicólogo notou que ele parecia mais ansioso ao falar sobre seu relacionamento comigo do que sobre outros aspectos da vida, sugerindo que havia sido ensinado a se sentir em conflito por se importar com a madrasta. O tribunal negou o pedido de Laura e recomendou aconselhamento familiar para ajudar todos os adultos a apoiarem os relacionamentos de Jacob com todos que o amavam. Mas vencer no tribunal não resolveu o problema subjacente. Então encontrei algo que não deveria ter visto e que mudou tudo. Jacob havia deixado seu diário na bancada da cozinha após um trabalho escolar. Abri e me deparei com uma página onde ele escrevia com sua letra cuidadosa de 11 anos, sobre seu maior medo. Tenho medo que se amar a Lisa demais, a mamãe não queira mais ser minha mãe. Mas também tenho medo que se não amar a Lisa o suficiente,
O papai ficará triste e ela vai embora, como a mamãe deixou o papai. A continuação daquela anotação no diário era de partir o coração. Jacob descrevia como tentava administrar as emoções de todos ao seu redor, mostrando diferentes níveis de afeto dependendo de quem estava por perto, medindo cada gesto, cada palavra para não magoar ninguém por amar de mais ou de menos. Aquele menino vivia em constante ansiedade, se perguntando se o amor dele pelos adultos era algo permitido ou perigoso. Ele tinha apenas 11 anos, e já se sentia responsável por gerenciar relacionamentos de adultos, protegendo os sentimentos de todo mundo, enquanto sacrificava a própria autenticidade emocional. Depois disso tudo mudou na minha cabeça. E foi exatamente esse pensamento que me acompanhou até a noite da Feira de Ciências, o dia em que tudo veio à tona. Eu fui tentando parecer calma, embora estivesse longe disso. Jacob estava empolgado com seu projeto sobre energia renovável, algo em que havíamos trabalhado juntos por semanas. Michael viria direto do trabalho para nos encontrar lá, então eu cheguei mais cedo para ajudar Jacob a montar o estande e controlar o nervosismo. Laura já estava lá, conversando com outros pais e tirando fotos do projeto. Ela me cumprimentou de forma educada, mas fria, daquele jeito ensaiado desde o fim da disputa pela guarda. Jacob estava visivelmente tenso, tentando ignorar o clima pesado entre os adultos e se concentrar no grande momento. Eu fiz o possível para manter as coisas simples, apoiar o sucesso dele sem criar nenhuma cena, sem atrair olhares. Fiquei em segundo plano, torcendo e fotografando só quando Laura não estava. Tudo estava indo bem, até que um dos juízes perguntou o que o inspirou a escolher o tema energia renovável. Sem pensar em quem estava ouvindo, Jacob respondeu animado, falando sobre como eu havia mostrado a ele documentários sobre mudanças climáticas e o ajudado a entender a importância da energia solar e eólica. A minha mãe me ajudou muito a entender isso. Ela me ensinou quanto isso é importante para minha geração, disse ele, apontando para mim. Com orgulho e carinho. A palavra mãe pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. O rosto de Laura empalideceu. Depois ficou vermelho. E por fim, desabou em pura devastação. Os outros pais que estavam por perto começaram a trocar olhares confusos, tentando entender o que estava acontecendo, quem era quem naquela família. Jacob percebeu o que havia dito e ficou em pânico. Toda a empolgação com seu projeto foi destruída por uma única palavra inocente. Laura pediu licença e saiu apressada em direção ao banheiro. Eu vi seus ombros tremendo enquanto ela se afastava. Fui atrás, preocupada. Quando a encontrei, ela estava chorando. Mas assim que me viu, a dor se transformou em raiva. Como você pôde deixar isso acontecer? Ela gritou, entre lágrimas. Ele é meu filho. Eu sou a mãe dele. Você não pode simplesmente tirar isso de mim. Tentei explicar que nunca pedi para Jacob me chamar de mãe, que não era algo planejado ou incentivado. Mas Laura não queria ouvir. Ela me acusou de minar o vínculo deles, de roubar momentos que pertenciam a ela, de confundir Jacob sobre quem era a família de verdade. Ele te chama de mãe pelas minhas costas, não é? Disse ela. Você deixou ele acreditar que você é a mãe dele, em vez de ensinar que só eu mereço esse título. A acusação, infelizmente, tinha um fundo de verdade. Jacob às vezes me chamava de mãe quando estávamos sozinhos, e eu não corrigia porque era natural, carinhoso. Mas nunca incentivei, e certamente nunca quis que isso acontecesse na frente dela. Pedi desculpas pela dor dela. Tentei mostrar que entendia que ela era a mãe de Jacob e que nada mudaria isso. Mas cada palavra que eu dizia parecia piorar as coisas, como se minha tentativa de consolo fosse, para ela, mais uma prova de que eu queria tomar o lugar que era dela. Aquela discussão durou quase 20 minutos. Laura oscilava entre lágrimas e fúria, enquanto eu tentava desesperadamente encontrar um jeito de amenizar a situação. Alguns pais já começavam a notar o que estava acontecendo. E tudo que eu conseguia pensar era em Jacob, em como aquilo o afetaria se virasse uma cena pública. Foi nesse momento que Michael chegou. Ele nos encontrou no corredor, e Laura imediatamente se virou para ele, exigindo que fizesse alguma coisa. Ela queria que Michael me fizesse entender que eu estava passando dos limites. Que eu estava machucando o filho deles ao permitir que ele me visse como uma substituta. Michael tentou acalmar todo mundo, sugerindo que conversássemos depois da feira em particular. Mas Laura não estava disposta a esperar. Ela queria uma garantia imediata de que eu pararia de permitir que Jacob me chamasse de mãe, e que estabeleceríamos limites mais claros sobre o meu papel na vida dele. Naquele momento, exausta e tentando apenas evitar mais uma explosão, eu concordei.
Disse que falaria com Jacob, e que ele deveria me chamar de Lisa, especialmente quando a mãe estivesse por perto. Tudo só para conseguir encerrar aquela discussão e deixar que ele aproveitasse o resto da feira em paz. Michael não gostou da decisão, eu percebi no olhar dele, mas não me contradisse diante de Laura. Voltamos para a feira e conseguimos chegar ao fim do evento, mas o estrago já estava feito. Jacob ficou quieto, cabisbaixo, o brilho que ele tinha antes completamente apagado. Laura manteve distância de mim o tempo todo, e Michael parecia frustrado com todo mundo. Quando chegamos em casa, o que estava contido explodiu. Jacob chorava, dizendo que eu me importava mais com os sentimentos da mãe dele do que com os dele. Eu achei que você me amava, ele disse entre lágrimas. Mas agora você tá dizendo que eu nem posso te chamar do jeito que eu quero, só porque isso deixa ela triste? As palavras dele me partiram o coração. Michael também estava magoado, dizia que ao ceder, eu tinha validado a narrativa de Laura, reforçando a ideia de que meu relacionamento com Jacob era inadequado. Que eu havia ensinado a ele que os sentimentos dele vinham depois das brigas dos adultos. Mas na minha cabeça eu só pensava naquele diário. Naquele menino que se sentia responsável por equilibrar o amor de todo mundo, e por não machucar ninguém com o próprio afeto. E eu me perguntei, talvez pedir para ele usar meu nome em certas situações não fosse desistir dele, talvez fosse protegê-lo de um conflito que nunca deveria estar sobre os ombros de uma criança. A conversa durou a noite inteira. Choramos, discutimos, refletimos. Não teve final feliz de filme, mas algo importante mudou naquela casa. A partir dali, não dava mais para fingir que a insegurança de Laura não estava afetando a maneira como Jacob vivia o amor e a confiança dentro da própria família. No dia seguinte, Michael ligou para ela. Falou com calma, mas com firmeza. Disse que entendia a dor dela, mas não permitiria que o desconforto dela limitasse o relacionamento do filho com pessoas que o amavam. Explicou que Jacob me chamar de mãe era uma escolha dele, algo que nasceu naturalmente, e que tentar controlar a forma como ele expressava amor só traria mais ansiedade e confusão. Michael propôs sessões de terapia familiar com todos nós, mas deixou claro, qualquer tentativa de restringir meu papel na vida de Jacob seria enfrentada legalmente sem hesitação. Laura resistiu no começo, mas depois de tudo que aconteceu no tribunal, ela sabia que insistir nesse caminho só machucaria ainda mais o filho. Então aceitou tentar o aconselhamento. As sessões foram duras. Houve lágrimas, culpas, lembranças antigas. Mas com o tempo também vieram reconhecimentos. Laura conseguiu admitir que o medo de ser substituída vinha da própria infância, de traumas e inseguranças não resolvidos. E entendeu que projetar isso em Jacob era injusto. Eu, por outro lado, pude explicar que nunca quis competir, muito menos diminuir o papel dela. E que eu estava disposta a ter mais cuidado em situações que pudessem reabrir feridas, sem deixar de ser verdadeira com os meus sentimentos por ele. Mas o mais importante de tudo foi o que Jacob aprendeu. Ele entendeu que não precisa administrar sentimentos de adultos, nem esconder o que sente para manter a paz. Aprendeu que pode amar livremente do jeito que o coração dele quiser, e que os adultos que o cercam é que precisam aprender a lidar com isso. Hoje, 2 anos depois, Jacob ainda me chama de mãe às vezes. Outras vezes me chama de Lisa. Depende do momento, depende de como ele se sente. Laura ainda fica um pouco desconfortável quando isso acontece, mas não o faz se sentir culpado. Michael e eu aprendemos a apoiar o vínculo entre mãe e filho, enquanto fortalecemos o nosso próprio laço como família. E aquele projeto da Feira de Ciências, o que começou toda essa tempestade, acabou ganhando 2º lugar no concurso do distrito. Jacob estava radiante. E o mais bonito foi vê-lo sorrindo com os 3 pais dele ali, Laura, Michael e eu, lado a lado. Não somos uma família perfeita, mas somos uma família real, com erros, limites, aprendizado, e muito amor. Hoje Jacob sabe que não precisa escolher entre quem o ama. E eu sei que ele me chama de mãe não porque alguém mandou, mas porque ele quer. Obrigada por assistir. Se essa história te emocionou, não esquece de curtir, se inscrever e deixar nos comentários a parte que mais te marcou. A gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!